Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, é o nosso Relógio Entrevista, trazendo sempre assuntos interessantíssimos, assuntos importantes para os nossos ouvintes que acompanham sempre a nossa programação, né? Aliás, eu gosto muito de fazer isso, né? Parabenizar a nossa equipe de produção, sempre trazendo assuntos relevantes para o conhecimento dos nossos ouvintes. Bom, hoje nós vamos conversar com a psicanalista Raquel Poubel. Com o envelhecimento da população brasileira, cada vez mais idosos permanecem ativos no mercado de trabalho, contribuindo não só à economia, mas também para o seu próprio bem-estar. A permanência no ambiente profissional tem sido marcado como uma vida importante para garantir qualidade de vida, independência financeira e também manutenção da saúde mental, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicanalista Raquel Poubel. Raquel, muito bom dia. Obrigado por atender a nossa produção. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Manhã Melhor. Olá, bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Melhor. É um prazer falar com vocês mais uma vez e sobre um assunto tão importante para nossa vida, nossa sociedade. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigado por nos atender, tá? A primeira pergunta, Raquel, é a seguinte: quais os benefícios do trabalho para a saúde mental dos idosos? Por gentileza, Raquel, pode nos responder? Bom, é muito importante para o idoso trabalhar. Porque nós, seres humanos, temos um senso de utilidade muito grande. Quanto mais útil, mais afazeres, coisas que nos dão um senso de importância. Quanto mais a gente tem esses afazeres, mais a gente se sente pertencente, útil realmente, sabe? Verdade. O idoso, ele tem características que são muito importantes para a sociedade, como a paciência, a experiência. Geralmente são pessoas mais colaborativas e eles se sentem bem trabalhando. É verdade. Não é mais aquela obrigação, eu tenho uma família para prover, eu tenho que fazer obrigado. Eu faço porque eu gosto, porque isso me faz bem e eu me sinto útil, eu ajudo as pessoas. Então, esse pertencimento, esse senso colaborativo gera emocionalmente um bem-estar no idoso. E também precisamos falar da conexão social. A interação com os colegas é muito importante, porque mantém a autoestima desse idoso. Verdade. E aí promove um sentimento de pertencimento, de bem-estar. O idoso que não trabalha, ele sobrecarrega a família emocionalmente muitas vezes, porque essa família não tem tempo e não tem paciência para estar com eles. É verdade. E quando eles estão com um colega de trabalho, eles estão pertencentes àquele ambiente e geram um relacionamento, não uma obrigação. Então, o idoso, ele precisa ser visto como uma mão de obra eficiente e importante, porque ele traz uma experiência que pode ensinar muito os mais jovens. Então, isso gera um bem-estar para a empresa, para o colaborador e para o colaborador idoso. É um bem-estar coletivo, é muito importante. Perfeito. Bom, quais os desafios, Raquel, com o preconceito etário? Quais esses desafios? Você pode dizer pra gente, por gentileza? Então, o preconceito etário é grande, sim. Mas, como nós estamos vivendo uma fase de escassez de mão de obra, essa contratação e inclusão está sendo facilitada. Mesmo assim, não podemos negar o preconceito. Só que quando o idoso começa a demonstrar as suas habilidades, o trabalho por si, a mão de obra, a paciência, o carinho muito maior que essa pessoa desempenha, acaba comprovando a sua eficiência. Então, o preconceito ele acontece antes da contratação, porque uma vez que essa pessoa idosa está inserida no contexto de trabalho, ela se demonstra uma ótima colega de trabalho, uma pessoa que é boa de estar perto, e isso faz com que não haja
tanto preconceito. Dificilmente, uma vez que o idoso foi contratado, ele sofra preconceito ali. O preconceito é antes, para contratação. Verdade. Então, os empresários, eles precisam abrir a mentalidade, porque a diversidade etária dentro da empresa colabora para o amadurecimento dos mais jovens. Então, precisamos banir o preconceito e deixar com que essas pessoas demonstrem a eficiência do trabalho do idoso, que é de grande eficiência, sim. Muito bem, estamos conversando aqui, gente, com a psicanalista Raquel Poubel sobre os idosos no mercado de trabalho, né? Raquel, como contribuir para melhorar a saúde mental do idoso? Como é que nós podemos dar essa contribuição? A primeira pessoa que deve contribuir com a saúde mental do idoso é o próprio idoso. Sim. Nós precisamos falar sobre idade na sociedade o tempo todo. E nós, cada um, abraçar a sua idade, sabe? Nós precisamos olhar para a nossa idade e falar assim, olha, eu sou capaz, eu tenho condições de colaborar com a sociedade, entender que o preconceito ou o que a sociedade espera do idoso não vai me definir. Então, cada ser humano, cada idoso, ele primeiro tem que falar assim, eu vou colocar limite nas minhas relações. Eu não vou permitir que as pessoas invadam a minha privacidade e digam que eu não sou capaz, que eu não tenho eficiência no meu trabalho. Sim. Então, muitas vezes a pessoa vai ficando mais velha por causa da fragilidade emocional. Muitas nunca fizeram uma terapia, nunca cuidaram de si. Então, a própria pessoa já vai se vitimizando, se afastando e dizendo, nossa, mas agora eu tô velho. Então, a pessoa que tem que ter primeiro consciência. Qual a condição que estou, o que eu sou capaz ainda, o que eu posso buscar. E não permitir, principalmente, que os familiares, que muitas vezes a própria família começa a invalidar esse idoso. Exatamente. Dizendo assim, tá na hora de você parar, vai descansar. E muitas vezes invalidar por amor, tipo assim, meu pai trabalhou tanto, minha mãe trabalhou tanto, agora é hora de descansar. Sendo que o descansar, o parar totalmente e não fazer nada, vai gerar uma sobrecarga emocional nessa pessoa. É verdade. Porque se sentir útil, se sentir bem fazendo alguma coisa, é importante. Nem todas as pessoas vão querer aposentar e sentar e ficar parado sem fazer nada. Tem gente que começa uma nova profissão a partir do momento que ficou aposentado. Então, é uma idade de alta produtividade. E eu sei que tem muitos filhos que falam isso. Eu recebo no meu consultório filhos que falam assim, mas minha mãe trabalhou tanto, precisa se preservar, descansar, relaxar. Sendo que quando essa pessoa está desempenhando uma tarefa, ela se sente melhor do que não fazendo nada. E emocionalmente mais forte. Autoestima. A autoestima da pessoa, ela fica fortalecida quando ela age, mas tem que ser a consciência primeira dela, da pessoa, do idoso. E depois a família respeitar os idosos. Quantos filhos começam a se achar pais dos seus pais? E querer mandar na vida, isso não é saudável, gente. É verdade. Querer mandar na vida dos pais. Não vai trabalhar mais não. Não vai fazer mais isso não. Que eu tenho vergonha de você fazendo isso. Sendo que a pessoa está trabalhando ali o seu bem-estar. Verdade. Então a gente precisa respeitar a autonomia. A gente vai ajudar emocionalmente o idoso quando nós respeitarmos a autonomia deles. Porque eles são seres capazes e importantes no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Claro que alguns, por motivo de saúde, não vão conseguir mais, outros não querem mais. Alguns começam a viajar a partir da aposentadoria, começam a fazer grupo de excursão. É muito comum em cidades turísticas. Eu mesma sempre observo na cidade de Gramado, quando eu vou lá, grupos turísticos chegando só de idosas. Às vezes tem um idoso, porque as mulheres são a maioria que faz esses grupos de viagem, assim, poucos são os homens.
é o que demonstra também que a população precisa, masculina, né? A população masculina precisa cuidar da saúde mais para ter uma qualidade de vida depois, quando estiver idoso, e conseguir usufruir. É verdade. Nós não precisamos olhar para o idoso como se estivesse no fim da vida. Não é isso, psicanalista Raquel Poubel? E eu quero até finalizar minha fala dizendo assim que a gente não precisa olhar para o idoso como uma pessoa no fim da vida. É isso. Porque a vida, ela não tem data para terminar. Claro que não. Então, muitas vezes a pessoa olha para um idoso com 70, 80 anos e acha que a vida dele está terminando. Sendo que a vida, ela não tem prazo nem para o jovem nem para o idoso. Nós precisamos viver o hoje, e é o hoje que nós temos. E o hoje, quem está aqui na face da terra, tem esse hoje. Então aproveite e faça do jeito que faça sentido para você e que dê importância para a sua vida, seja qual for a sua idade. E quanto mais idade você tiver, mais experiência, mais bagagem de vida você tem para contribuir com a sociedade. É verdade. Gente, eu conversei aqui com a psicanalista Raquel Poubel. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado por atender a nossa produção, tá? E até a próxima oportunidade, hein? Muito obrigado, ouvintes da Rádio Relógio, ouvintes do programa Manhã Melhor. Nossa. E é um prazer colaborar com vocês com esse assunto que é tão importante. Reflitam, porque nós precisamos refletir sobre as pessoas idosas, porque o país está cada vez mais idoso, as pessoas estão vivendo mais e não tem lugar para preconceito nessa sociedade. Concordo plenamente. É isso. Tá aí a psicanalista Raquel Poubel nos atendendo num assunto extremamente importante e tomara que você em casa tenha se identificado com ele, né? Bom, lembrando que quem ficou interessado em ouvir e quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista vai ficar disponível a partir de amanhã no formato de podcast nas principais plataformas digitais.